Você tem certeza que você está sendo guiado por Deus? Ou por um manipulador espiritual? Você já se sentiu culpado por questionar a autoridade de um líder espiritual? Então, se você passou por tudo isso, eu quero te dizer uma coisa: cuidado, porque isso pode ser manipulação. Se eu dissesse que tem um sinal claro na Bíblia para você saber se está sendo manipulado, eu vou te mostrar aqui, daqui a pouco, esse tipo de coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa que, infelizmente, está sujeito a vários manipuladores que gostam de usar da inocência das pessoas para poder se firmar como líder religioso. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Romper com qualquer tipo de manipulador já é um processo delicado. Mas quando essa manipulação acontece em contextos espirituais, especialmente quando o manipulador ocupa posições de liderança ou confiança dentro do grupo religioso, o impacto emocional, psicológico e até existencial pode ser devastador. Devastador. Esse tipo de manipulação, ele fere não só a autoestima da vítima, mas distorce sua percepção da realidade, do bem, do mal, e até mesmo a sua própria identidade. Este vídeo de hoje oferece uma abordagem prática e psicológica para ajudar pessoas que passaram por manipulação espiritual a se libertarem de forma segura, consciente e restauradora. Mas há uma pergunta que não quer calar. O que é manipulação espiritual? O que é a manipulação espiritual? A manipulação espiritual é uma forma sutil e poderosa de abuso emocional. Ela acontece quando alguém usa a crença, símbolos e práticas religiosas ou espirituais para exercer o controle sobre outra pessoa, fazendo agir contra a sua vontade, a sua própria vontade, contra os seus próprios interesses e até mesmo contra os seus próprios valores. Ao contrário do que muitos imaginam, esse tipo de manipulação nem sempre é explícito, nem sempre é claro, pois eles usam palavras espiritualizadas, como, por exemplo, Deus falou, ou Ele mandou, quando a fé vira controle. Né? Romper pode ser a salvação. Romper com esse tipo de controle pode ser a salvação. Na Bíblia ela mostra lá em Marcos, melhor antes, em Mateus, no capítulo 23, versículo 4, fala a respeito de um grupo de religiosos chamados fariseus que colocavam, impunham regras pesadas sobre os povos, sobre as pessoas, sobre os fiéis, e eles mesmos não queriam carregar essa carga. E muitas vezes aqueles líderes queriam ser apenas vistos, adorados, amados. O apóstolo Paulo teve um encontro com outro tipo muito interessante, né? Inclusive Pedro também teve essas experiências. Teve um sujeito lá chamado Simão Mágico,
Se você ler a Bíblia, você conhece do que eu estou falando. Que ele tentou comprar o poder espiritual dos discípulos. E foi preciso que ele fosse repreendido, porque ele queria apenas aparecer, ele queria o poder para controlar as pessoas. Olha, gente, nem todo mundo que fala de Deus, ou que Deus me mostrou isso, está sendo guiado por Deus. Muitas vezes ela se esconde em discursos aparentemente amorosos, conselhos disfarçados de preocupação, ou até uma revelação espiritual que gera medo, que gera culpa, que gera dependência. Há alguns sintomas psicológicos comuns em quem sofre esse tipo de manipulação. Porque uma pessoa que é manipulada por um líder narcisista, ele tem a sensação constante de culpa. Ele tem a sensação constante de que tem uma dívida emocional, medo de desagradar, medo de ir contra as figuras de autoridade espiritual, perda de autonomia para tomar decisões, crises de ansiedade relacionada à espiritualidade. Quantos não estão sofrendo assim dentro das igrejas, com esse sentimento de inadequação ou de não ser bom o suficiente para ser aceito no meio daquela comunidade? Então tudo isso reflete exatamente os sintomas de alguém que sofre com esse tipo de investida. Como a mente reage à manipulação espiritual? Do ponto de vista psicológico, a manipulação espiritual mexe com estruturas profundas do psiquismo humano, como, por exemplo, a imagem interna de autoridade. Porque muitos de nós crescemos aprendendo que figuras religiosas são confiáveis. Quando essas figuras abusam do papel, o cérebro entra em conflito. Entra em conflito. A internalização de regras morais, por exemplo, quando alguém acredita que desobedecer ao manipulador religioso é o mesmo que desobedecer a Deus ou algo sagrado, porque o sistema límbico, responsável por emoções como medo, culpa, ele é acionado. E quando ele é acionado constantemente, gera um estado de alerta e de sofrimento. A construção da identidade dessa pessoa, ela se torna defeituosa, porque a vítima de manipulação espiritual muitas vezes não consegue distinguir suas crenças autênticas de uma ideia imposta pelo líder religioso abusador, vamos dizer assim. E isso afeta claramente e diretamente a formação da sua autoestima e da sua autonomia. Há algumas etapas para romper com o manipulador espiritual. Algumas etapas que você precisa aprender. Primeiro, reconheça que está sendo manipulado. Esse é o passo mais difícil e o mais importante. Manipuladores espirituais, eles usam técnicas sutis que tornam a vítima emocionalmente dependentes. A primeira etapa é parar de racionar ou de racionalizar o comportamento abusivo e começar a perceber os padrões, porque tudo tem um padrão.
suas opiniões são frequentemente desqualificadas ou ridicularizadas pela liderança. Há uma exigência constante de submissão em que o manipulador está sempre dizendo ou exigindo submissão, obediência, sacrifício emocional para que você se mantenha dentro daquele regime. Olha, suas escolhas pessoais são controladas sobre a justificativa de que você está fazendo a vontade de Deus. Você precisa de uma cobertura espiritual. Você precisa de uma autoridade divina. Sim, tudo isso você precisa, mas não vivendo dessa forma. Não é vivendo dessa forma. Não é com essa manipulação. Tudo isso é importante, mas quando feita com amor, com o sentimento de querer cuidar da ovelha que Deus confiou àquele líder. É importante nós frisarmos também o segundo passo que você deve tomar nesse sentido é restabelecer contato com as suas emoções. Porque pessoas que foram manipuladas espiritualmente, elas tendem a desconfiar dos seus próprios sentimentos. Reaprender a sentir e validar suas emoções é essencial. Essencial. E é um exercício prático que eu quero recomendar para você. Mantenha um diário emocional contigo. Anote o que você sente ao interagir com essa pessoa manipuladora. Você sente medo dela, você sente angústia, você sente cansaço. Tem pessoas que são tão destruidoras e você está numa situação tão dependente que quando você chega perto daquela pessoa, dá borboleta na barriga, ânsia de vômito, tontura. É aquele ambiente que você diz, isso aqui não está certo. Mas é porque esse tipo de angústia, de medo e de cansaço é o que eles passam pela sua forma de vida. A sua espiritualidade está tão baixa que eles passam para vocês toda aquela baixeza, tudo aquilo que que ele tem de mal dentro dele passa para você. E você, sensível, empático, você recebe isso. E aí o seu corpo não aguenta. E aí começa a manifestar essa situação. Quando você anota, você ajuda a separar o que é seu daquilo que lhe foi imposto. Os seus sentimentos e o sentimento daquela pessoa que está passando esse sentimento mal para a tua vida. São aquelas pessoas que são verdadeiras sanguessugas da alma. São vampiros da alma. E você se sente mal em estar perto dela. Não tem nada a ver com o espírito maligno, não. É porque essa pessoa realmente é uma pessoa que traz o mal dentro de si. Aí não tem nada a ver, não vamos nem culpar nem o diabo, porque a ruindade está na própria pessoa. Nós sabemos que o diabo não presta, isso aí todo mundo sabe. Mas tem gente que, pelo seu comportamento, pela sua forma de agir com outras pessoas, é tão má que parece ser pior do que o diabo. Pense, se não é assim com essa pessoa que você convive, com esse líder religioso que tem carcomido a sua alma, os seus sentimentos. Então reforce, o terceiro ponto que eu quero frisar para você aqui, é reforce a autonomia psicológica que você tem. A manipulação espiritual, ela enfraquece a sua voz interna. Então preste bem atenção no que eu estou falando. Então agora é hora de fortalecer o seu eu adulto, conhecedor, que agora você já está sabendo, porque você está assistindo o meu canal aqui, o meu vídeo, você já está descobrindo certas verdades.
Eu tenho muita coisa ainda para te dizer, mas por enquanto vamos ficar por aqui, tá certo? Vamos devagar. Então, dentro de você tem aquele eu adulto. Então, você tem que fortalecer esse eu adulto. Aqui é aquela parte que pensa, que é aquela parte que decide, que é aquela parte que assume suas responsabilidades, as rédeas da tua vida. E você começa a agir. Mas como eu faço isso, pastor? Eu estou deprimido, deprimida. Eu vou te dar aqui algumas dicas simples. Faça pequenas escolhas diárias com consciência. Como o que comer, onde ir, com quem conversar. Então procure estabelecer um certo padrão de comportamento em que você se destaque como pessoa importante. Pratique a autodeclaração. O que quer dizer isso, pastor? Olha, fale para si mesmo, para si mesma, em voz alta, que você tem o direito de pensar diferente, de mudar de ideia, de se afastar de relações nocivas quando achar necessário. Você tem que falar isso para você. Olhe-se diante do espelho, querido. Faça isso. E diga, eu tenho o direito de pensar diferente. Eu tenho o direito de mudar de ideias. Eu tenho o direito de me afastar da relação nociva que está me prejudicando. Porque você precisa armar estratégias para conviver numa situação de crescimento, né, emocional. E há algumas estratégias psicológicas para romper com esse vínculo. E eu quero trazer algumas estratégias aqui. Olha, anote aí. Primeiro, estabeleça limites claros com esse líder. A ausência de limite é terreno fértil para manipulação. Se possível, reduza o contato com o manipulador. Você não precisa estar falando com o seu líder religioso todo dia. Ainda que temporariamente, pare de falar com ele em alguns momentos, se reorganize emocionalmente, se fortaleça, aí sim você vai falar com ele, e se ele vier falar com você, você vai estar preparado para responder com certa segurança. Tipos de limite que você pode aplicar para ele. Por exemplo, limite de tempo. Quando você for exigida ou exigido de fazer alguma coisa fora do tempo ou que atrapalhe a sua vida comum, seja claro e diga, olha, não vou mais ouvir conselho dessa pessoa. Então ele vai trazer, olha, eu quero lhe trazer um conselho, quero lhe dar um conselho. Entra aqui, sai aqui. Porque não é saudável o conselho dessa pessoa. Então, preste bem atenção. Quanto ao limite físico, você pode não frequentar o mesmo espaço que ele. Pelo menos por enquanto você não está preparada para enfrentar. Então, outro limite é o limite emocional. Você não precisa compartilhar os seus sentimentos com alguém que não quer o seu bem, que só quer lhe manipular, com alguém que só quer fazer com que você seja um capacho ou uma capacho dele. Certo? Então, verifique bem essa condição. O segundo conselho aqui de estratégia que eu quero te dar é busque rede de apoio segura. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Não, não precisa. Procure amigos, procure um terapeuta espiritual, um conselheiro espiritual. Converse com ele, marque uma sessão ou várias sessões. Invista um pouquinho em você, certo? Procure grupos de apoio ou até comunidades religiosas ou espirituais mais saudáveis.
porque tem muitas outras que são mais saudáveis. O isolamento é um dos maiores aliados do manipulador. Quanto mais ele te isola, mais ele controla. Você já ouviu falar daquelas pessoas que dizem, olha, se você sair da minha igreja, você vai ser amaldiçoado, você vai perder isso, você vai morrer, você vai adoecer, você vai fazer isso. Esse tipo de ameaça não é a coisa cristã. Isso é coisa demoníaca. Isso é coisa do joio. Isso é um ato de quem não ama as ovelhas que Deus lhe confiou. Ele quer só mandar, só quer para si. Então tome cuidado quando você vê um líder lhe ameaçando com relação a isso. Tome cuidado e não fique nesse momento junto dessa pessoa, porque ele vai lhe isolar. E o isolamento é perigoso e é muito bom para ele. Apoio psicológico, ele é fundamental. Um profissional pode te ajudar a reconstruir a autoestima, a curar traumas, a elaborar estratégia segura de afastamento e reconstrução da sua identidade. Então, o processo de rompimento, ele é lento, mas é necessário muitas vezes. Então, pense bem nessa questão. Romper com um manipulador espiritual pode ser emocionalmente desgastante, devastador, muitas vezes, especialmente se ele for uma pessoa carismática, como a maioria é, né? Ou são influentes, muitas vezes, ou estiver envolvido com seus laços sociais, seja um parente, seja um cônjuge. Então, há algumas recomendações para tornar esse processo mais seguro. Sempre que você for fazer algo, planeje com antecedência, não confronte ou denuncie o comportamento de forma impulsiva. Não. Preste atenção, verifique se é assim que está agindo, prepare-se emocionalmente para a sua saída. Evite confrontos diretos com ele. Você não vai ganhar nada enfrentando o manipulador, porque eles tendem a reagir com hostilidade, a chantagem emocional e fazer com que você saia perdendo nessa situação. Então, seja firme e objetiva. Tenha apoio presente. Ou seja, conte com a presença de alguém que você confia. Se possível, não passe pelos primeiros dias de rompimento sozinha. Não passe. Compartilhe com alguém da sua confiança como você está se sentindo e como você gostaria que a coisa acontecesse. E para recuperar a sua saúde psicológica após esse rompimento, eu quero te dar algumas dicas aqui. Depois do afastamento, começa o processo de cura. Esse é o momento mais importante da sua relação. Você pode sentir tristeza, você pode sentir luto, você pode sentir confusão. Isso é absolutamente normal. O rompimento com o manipulador espiritual é também um rompimento com o ideal de segurança que você projetava nele. Então, o que fazer nessa fase tão difícil? Reaprenda a confiar em si mesma. A manipulação, ela destrói a autoconfiança. Celebre cada decisão que você conseguir tomar com autonomia. Reconfigure, preste atenção, reconfigure a sua espiritualidade. Ele agindo desse jeito não é Deus agindo. Então não ponha a culpa em Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma condição humana. Se desejar continuar numa jornada espiritual, é muito bom que você continue. Faça isso no seu tempo. Descubra caminhos que te acolham, mas que não te controlem.
que te acolham com amor, com carinho, com responsabilidade. Trabalhe o trauma com um profissional, porque você tem traumas que precisam ser cuidados. Então, a manipulação espiritual é uma forma de abuso psicológico. E abuso precisa ser tratado com seriedade, com muita seriedade. Esteja certa, você tem o direito de dizer basta, de se afastar, você tem o direito de respirar, você tem o direito de pensar por conta própria, de reconstruir a sua história e principalmente de se curar, de se curar. Se você está vivendo esse processo de libertação interior ou deseja ajudar outras pessoas que passaram por traumas emocionais e espirituais, eu quero te fazer um convite muito especial. Participe da Masterclass gratuita, é grátis, de 3 dias sobre um assunto que eu estou trabalhando com ele, que se chama Terapia Integrativa Cristã. Durante 3 encontros profundos via YouTube, você vai conhecer os 3 pilares que unem a ciência da psicologia, a prática terapêutica e os valores cristãos para promover uma cura completa, tanto do corpo, da mente e do espírito. E se o seu chamado for para ajudar pessoas também, você, enquanto se cura, enquanto se livra de suas dores, dos seus traumas, você está se preparando também para ajudar outras pessoas. Então, nós apresentamos a formação em terapia integrativa cristã. É um curso ele é completo, são 8 módulos, possivelmente 6 aulas por módulo, que prepara você para atuar profissionalmente como terapeuta cristão, aí na sua comunidade, na sua residência, ajudando pessoas do seu ciclo de amizades, e que lá você vai encontrar ética, técnica e compaixão. Essa é uma oportunidade tanto para quem busca se curar das dores profundas, quanto para quem deseja ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Então, esse é o meu convite. E se você quer realmente conhecer mais, aqui em cima, no topo do nosso canal, tem um link, está lá em azulzinho. Clica ali, você vai direto para um grupo VIP, que nós estamos separando esse grupo, e tem lá um bônus surpresa que leva para receber as aulas, né? Lá nós vamos informar os dias, são dia 12, 14 e 16 de maio, e nós estaremos colocando ali para que você participe e você assista. E após essa condição de preparação, você vai ser apresentado à formação de terapeuta integrativo cristão. Se você tem interesse, garanta o seu acesso gratuito no Masterclass, certo? O seu novo capítulo de vida começa com um sim. Se você realmente quer, é só dizer sim, eu quero, e vai estar participando conosco. Olha, vai ser uma experiência maravilhosa, tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Eu te espero no nosso próximo vídeo.